gente passa para um segundo ponto que é importante, que são os pais, né? Quando você passa um mapa astral, por exemplo, para uma criança, é evidente que você vai ter que falar dos pais, né? Porque Sim. esses pais têm que ter uma visão diferenciada para essas crianças e têm que entendê-las. Porque senão não adianta nada, né? Igual nós, terapeutas, consteladores. Então, assim, significa dizer, meu filho tem problema, minha filha tem problema, você vai constelar a criança ou vai fazer um tratamento com a criança. Mas se você não tratar os pais e os pais não estiverem juntos, não adianta nada. Não, e isso é um ponto muito importante, viu, Miriam? Porque quando eu faço o mapa para a criança, para o dia que ela crescer, para ela ler, é para a criança. Mas eu converso ali com o pai e com a mãe. Então, quando eu falo a história que essa criança tem relacionado com o pai, que essa criança tem relacionado com a mãe, não é você, pai, nem você, mãe. É o arquétipo pai, é a visão que ele tem de pai, visão que tem de mãe, é a experiência que ele traz e que ele carrega relacionado com aquele sentimento do patriarcado ou da questão da materna. Eu até ia comentar, você falou uma coisa interessante que vou falar mais por mim, né? A gente cresceu muito dentro daquela coisa da religiosidade. Eu até achei interessante o que a Giovana colocou. Só que os pais têm muito isso, né? A coisa da religião muito forte, muito enraizada. Ao mesmo tempo, essa criançada tem vindo com uma visão totalmente diferente e os pais tentam impor muito essa visão que já é praticamente ultrapassada. Não que religião não seja importante, né? É bom dizer que assim, religião é religar o homem a Deus, mas para essas crianças o processo é totalmente diferente. Eles já vêm meio que quase que religados de uma outra maneira, né? Eles não têm a necessidade do dogma. Eles não precisam de ter a crença em alguma coisa. Eles acreditam que existe um algo mais. E cada um dá o nome que entende para esse algo mais. E isso para eles já é muito claro. E sim, acontece muito conflito de geração aí. Já E aconteceu. uma pergunta, você falou de pegar uma criança que comenta assim, quando eu era de outro planeta. Você deve ter pegado já alguns casos assim no seu consultório, no seu atendimento, de histórias bem interessantes nesse sentido, né? Já aconteceu algumas coisas bem curiosas. Primeiro porque os pais não é que não acreditam, mas acho que é o desenho que assistiu, que é o jogo do videogame. Pode até ter algum traço de imaginação, mas o importante é olhar para qual é a história que aquela criança está contando. Esquecer o cenário, esquecer os personagens. Olha para a história que a criança está trazendo ali. O que ela está querendo te dizer com aquela história que ela está contando? No caso que eu citei aqui, no meu planeta as coisas não aconteciam assim. Tá, mas então como que acontecia no seu planeta? Conta para mim como que era. E aí ele conta do jeito que ele sabe sentir, do jeito que ele sabe entender. E assim a gente vai tentando orientar. Interessante, muito interessante, né? E para você, Giovana, conta para nós o que você acha de tudo isso. Como que é para você esse trabalho que ela está fazendo? Para você acha que seria, por exemplo, só o que ela falou, um pontinho para você, você já fez sentido para você também? Eu acho que sim. A gente já nasce, né, com alguns traços. A gente não nasce uma folha em branco. Então, eu acho que estudar isso e como que a gente vai se preparar para lidar com isso, para os nossos pais, principalmente, porque eles são o nosso primeiro convívio, é muito importante, A né? tua adolescência está sendo fácil ou está sendo muito difícil? É complicado o adolescente, principalmente, cada um tem o seu recorte, é claro, né? Uhum. Mas pensando assim, o vestibular, ter que passar numa prova, e a ideia da gente igualar todo mundo num sistema, sendo que todo mundo é muito diferente, cada um é muito peculiar. Então é sempre assim, né? Aí tem quem se encaixa mais, quem se encaixa menos. E você já sabe o que você vai ser? Vai estudar, né? Então, eu ainda não sei. Tô mais pro lado das humanidades, Tá. mas exatamente assim, ainda não sei. Isso, por exemplo, o mapa astral poderia auxiliar as Sim. tendências que ela tem mais Sim, fortes, né? sim, com certeza. É um outro traço importante também. Todos são ciclos, né? Então a gente pode fazer um mapa astral e orientar os pais no primeiro ciclo, até os 7 anos de idade, que é quando a criança lida mais com a nutrição, que é quando você vai estimular os sentidos, os sentimentos. Aí depois já vem a fase até os 14 anos, que você vai se preparar como que eu vou lidar com aquele adolescente, que é quando começa a aparecer as personalidades congênitas ali. Sim. Como que eu vou lidar com esse adolescente? Quais são os tipos de desafio que esse adolescente pode trazer para o pai?
E assim, é muito comum eu pegar um mapa astral de criança e de família como um todo, né? Que tem histórias que se repetem. Então eu pego uma criança que tem o sol e a lua no ascendente da mãe, até quadros que se repetem, de sol e ascendente ser igual ao dos avós, igual a da avó e a afinidade que tem com a avó. É muito comum eu pegar mapa, então toda consulta que eu faço, independente da idade, eu sempre acabo perguntando, qual é o signo do teu pai, qual é o signo da tua mãe, e tentar olhar ali dentro daquela mandala astrológica qual é a história de família que tem ali. E aí, por exemplo, você também é consteladora. A astrologia com a constelação é perfeita, então. Super, super. Super interessante. Eu busquei a constelação justamente por causa da astrologia. Eu atendi uma pessoa que naquele momento eu senti que eu poderia ter ajudado de outra forma. E eu não tinha a ferramenta necessária para ajudar. Foi daí que eu procurei a constelação familiar. De forma instintiva, eu acabei ajudando ali, encontrei meses depois e ela acabou dando andamento na questão. Mas a constelação familiar, ela complementa tudo isso aí, né? Complementa. Sempre complementa.